Glória a Deus. Irmãos, não furtarás. Um dos piores sentimentos que um homem pode ter é quando ele se sente logrado, quando ele se sente roubado. Quem aqui já foi assaltado alguma vez? Como você se sentiu depois do assalto? É um sentimento que não dá para explicar, não é? Nós estávamos conversando sobre isso lá no futebol, depois do futebol, falando sobre isso, como o roubo, ele traz uma impotência. Eu morei em Osasco mais de 25 anos, e nesses 25 anos nunca fui assaltado. Eu mudei para a saúde, para ficar mais perto do escritório. No primeiro dia que eu fui trabalhar, eu entrei numa ruazinha para cortar caminho, começaram a parar os carros um atrás do outro, eu pensando que era trânsito, e na verdade era um arrastão. E quando chegou na minha vez, eu falei, Deus vai me livrar, né? Deus livra, mas muitas vezes Ele permite acontecer também, para que a gente saiba que nós também estamos sujeitos a passar por certas situações. Não é porque a gente é de Deus que a gente não vai passar por certas situações. Então Deus permitiu, o cara veio com a cromada assim no vidro, bateu, falou, abre aí, eu abri, falou, dá o celular. A Fran estava do meu lado, eu falei, tá vendo? Dá o celular, tá pedindo. Para ver se ele deixava o meu, mas não teve jeito. Ele falou, não é o dela, é o seu, o dela estava quebrado. Aí ele pegou o meu, eu adorava aquele celular. Não era nem tão caro, não era iPhone não, mas eu gostava daquele celular. Era um celular que foi aquelas marcas que lançou assim, séries limitadas, que lançou, depois nunca mais lançou. E aí, quer dizer, levou embora meu celular, eu tinha esquecido o meu anel de pastor, e eu não tirava aquele anel nem para tomar banho. Agora eu estou tirando para tomar banho, mas mais de 17 anos com o anel, nunca tinha tirado o anel assim para sair, né? Hoje em dia eu estou esquecendo mais o anel, coitado do anel. Eu tiro para tomar banho, chega de manhã, acabo esquecendo. Mas eu esqueci meu anel em cima da pia, esqueci minha aliança em cima da pia. Ele levou a aliança da Fran e fiquei só eu com a aliança. Aí depois eu peguei a aliança, para não ficar só eu com a aliança. Peguei a aliança, a igreja estava reformando, fui e vendi a aliança, e vendi bem a aliança. Vendi para a pessoa do ouro, pessoa que faz os anéis da igreja, aqui os anéis ministeriais. Aí a pessoa, fui lá na casa da pessoa, a gente estava encomendando uns anéis de prata para os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja. Aí chegou lá, eu falei, você não quer comprar essa aliança aqui? Ela, deixa eu ver, né? Se é 18 quilates mesmo, ou se é 18 quilates e 18 que morde. Aí ela pôs lá na balança, foi, testou lá, que testa no dente, né? Sei lá, que eles fazem, dá uma raspadinha. E ela, não, essa aqui é boa, hein, pastor? Eu falei, a aliança aí é de ouro mesmo. Aí ela comprou minha aliança, pagou, acho que R$1.500 e uma aliança ela pagou, e eu peguei e entreguei de oferta essa aliança, né? Mas eu me senti impotente. O roubo nos faz nos sentir impotente diante da situação. A gente começa a duvidar de que Deus está com a gente começa a falar, meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? O Senhor permitiu estar acontecendo isso na minha vida. Mas eu vim aqui dizer para você que as coisas materiais, na verdade, a gente se sente impotente, mas as coisas materiais a gente pode trabalhar e a gente pode conquistar de novo. Só que muitas vezes o roubo não está só na nossa vida, numa situação de um roubo material, mas o roubo pode estar acontecendo na nossa vida sem a gente perceber. Agora, não sei quem está acompanhando aí, tem um rapazinho que está fazendo sucesso na internet, o Luva de Pedreiro. Quem ouviu falar do Luva de Pedreiro? Luva de Pedreiro. Receba, né? Ele bate e tal. E, quer dizer, o menino fazendo sucesso, aí veio o empresário, né? Viu ali, começou a empresariar ele, e o empresário estava roubando o dinheiro dele. Quem viu essa notícia aí? Agora passou até no Fantástico, passou aí no final de semana. Quer dizer, o empresário estava, sabe aquela história? 10 para mim, 1 para você, 20 para mim, 2 para você. E quer dizer, o menino estava com... Ele é um cara que está com alcance mundial. Ele já fechou um contrato com a Pepsi de R$800 mil, só um contrato com a Pepsi que ele fechou. Teve um outro contrato que ele fechou aí com a Amazon de 1 milhão. Então, sabe quanto tinha na conta dele? R$7 mil. Aí fala assim, onde está 1 milhão? Onde está os 800 mil? Quer dizer, o cara estava armando uma situação, que a gente não recebeu ainda. Mas o cara estava armando uma situação que a empresa ia ganhar a parte maior, e ele sempre ele que é o protagonista, ia ganhar um menor. Então isso daí
pô, deixou o moleque triste, mas quem não ficaria triste numa situação dessa? Isso que eu estou dizendo para vocês, que traz uma impotência, o roubo traz uma impotência, o roubo faz a gente nos sentir vulneráveis. Até a igreja já foi roubada, quando a gente estava lá no outro prédio, lá embaixo, um dia entraram na madrugada, por isso que eu falo, né? Às vezes as pessoas, elas não entendem que a gente tem que ser bom, o bom é justo, o bonzinho não fala não para ninguém, porque tem medo de não ficar amigo das pessoas, mas o bom é justo. E eu lembro que eu falava assim, ó, quando vêm pessoas estranhas aí na igreja, né, que vocês verem que está alcoolizado, alguma coisa, então toma cuidado. Mas foi dito e feito, alguém abriu a porta, uma pessoa que estava alcoolizada, não que a gente tenha nada contra, mas a pessoa que está alcoolizada, ela pode entrar na igreja, desde que ela respeite a igreja, desde que ela coloca ela sentada lá atrás, para não fazer show, para não atrapalhar o culto, porque às vezes o diabo usa dessa situação, para quê? Para atrapalhar, para tirar a gente do espírito. Então por isso que é dada essa orientação. Aí não sei o que aconteceu, a menina drogada, a menina alcoolizada, abriu a porta da igreja, a menina veio, olhou tudo, foi lá no banheiro, olhou o banheiro, ficou dentro do banheiro um tempão, a menina foi embora. E eu falei assim, essa menina vai voltar. Foi dito e feito. Um dia a gente chegou na igreja, estava a porta tudo quebrada, arrebentada, e eles roubaram todos os nossos instrumentos, todos. Roubaram teclado, roubaram guitarra, roubaram todos os nossos instrumentos, todos. A gente teve um prejuízo ali de quase 10 mil reais de instrumento. Quer dizer, ela foi lá para olhar, depois ela trouxe gente com ela, e foi lá e roubou tudo. Então a gente tem que vigiar, porque a gente não sabe a intenção das pessoas. A Bíblia fala, quem está com a Bíblia aí? Abra sua Bíblia, João capítulo 10, abra sua Bíblia, João capítulo 10, no versículo 10. João capítulo 10, versículo 10. Acharam? Então leia. Leia para quem está do seu lado aí. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então quem é o ladrão? Quem que é o ladrão que Jesus está citando aqui? É o diabo. O ladrão é o diabo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esse é o trabalho do diabo: roubar, matar e destruir. Mas qual que é o trabalho de Jesus? Dar vida, e vida com abundância. Então o ladrão, ele avisa quando vem? Avisa? Seria bom, né? Estou indo vou na tua casa te roubar amanhã. Você está com a família feliz aí, daqui a pouco eu vou mandar um demônio lá para trazer briga dentro da sua casa. Fica esperto lá. Se a gente soubesse, o próprio Jesus falou, se nós soubéssemos o dia que o ladrão viria, a gente fecharia bem a porta, e a gente fecharia todas as janelas, e a gente vigiaria. Mas a gente não sabe o dia que o ladrão vai vir. Por isso a gente tem que estar sempre vigiando em todos os sentidos. Então materialmente a gente já vigia, né? Porque hoje em São Paulo, se é um povo que tem que estar precavido, e se você não está, você tem que estar precavido, é um povo que mora em São Paulo. A cidade de São Paulo é a cidade mais perigosa hoje do Brasil, em número de assaltos e tudo mais, está ali. O Rio de Janeiro, na proporção do Rio, ele é violento, mas São Paulo é muito maior do que o Rio de Janeiro, apesar do Rio de Janeiro ter muitas comunidades. Então a gente está aqui em São Paulo, a gente já aprende a já ficar com o olho no peixe ou no gato, ou não é verdade? A gente já sabe que a gente não pode ficar com o vidro aberto do carro no farol, ou não é? A gente já sabe que a gente não pode pegar e ficar no telefone no meio da rua, ou tá no farol lá, no telefone. Hoje vocês viram lá o que aconteceu na Santa Efigênia lá? Teve arrastão lá na Santa Efigênia hoje, eles tentaram arrombar as lojas hoje na madrugada. Quer dizer, está cada vez mais perigoso, está difícil, você não tem mais liberdade. Eu lembro quando eu mudei para Osasco, quando eu tinha 10 anos de idade,
A gente sentava, a gente colocava a cadeira de praia na frente de casa, ficava sentado no calor, era a coisa mais gostosa que existia. A gente colocava a cadeira na porta de casa e ficava ali tomando ar, sabe, conversando. Não tinha celular naquela época, né? Então eu ficava conversando, tudo. Então, quer dizer, hoje em dia, coloca a cadeira ali na frente ali. Fica ali uma horinha conversando para você ver. O que acontece? Quando a gente mudou para cá, que a gente estava reformando, eu lembro que eu saí ali num dia que a gente estava limpando a igreja, aí todo mundo foi embora, eu falei, eu vou terminar de varrer lá na frente. Fui lá varrer lá na frente. Então eu e a Fran varrendo lá, ela com a pazinha, eu com a vassoura varrendo. De repente, passou uma moto na banguela, desceu na banguela. Na hora que desceu na banguela, eu falei, entra. Aí ela, quê? Falei, entra. Pum, puxei ela, já entrei para dentro dessa porta, para essa porta. Antes de eu entrar para essa segunda, o cara já estava aqui na porta, nessa porta lá da frente. O cara já estava com o capacete assim, ó, na porta. Falou assim, ô, vem aqui. Falei, eu não. O que você quer? Aí ele falou, não, vem aqui para trocar uma ideia comigo. Eu falei, irmão, aqui é a igreja, a casa é de Deus. Aí ele pegou, não, mas vem aqui. Eu falei, aqui é a casa de Deus, não se esqueça disso. É bom falar que é a casa de Deus, né? Porque eles têm um pouco de temor, né? Porque eles não têm medo de nada, né? Só tem medo de Deus. Aí quando eu falei isso, ele ainda demorou um pouco. Aí ele pegou e foi embora. Quer dizer, se ele forçasse a porta, eu não tinha trancado, estava aberta. Só que o Espírito Santo foi tão bom que confundiu ele e ele ficou aterrorizado e foi embora. Então a gente precisa ter Deus na nossa vida. Só Deus pode nos livrar do roubo. Agora, como eu disse, Jesus falou assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus também falou assim, não temam aqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Porque se o cara levar alguma coisa material, você vai lá, trabalha, conquista de novo. Se o cara tentar te assaltar, o medo vai dar na hora, depois vida normal. Só que o problema é que você pode estar sendo roubado sem perceber. Sem perceber. Você pode estar sendo roubado no teu casamento, você pode estar sendo roubado no teu relacionamento familiar, você pode estar sendo roubado da tua comunhão com Deus, você pode estar sendo roubado no teu ministério sem saber. Você pode estar sendo roubado na tua saúde, você pode estar sendo roubado no seu trabalho, você pode estar sendo roubado na tua empresa, você pode estar sendo roubado nas tuas emoções. Quantas pessoas estão sendo roubadas nas suas emoções, não tem controle nas suas emoções? A Bíblia fala em Marcos, no capítulo 5, de uma mulher que ela estava 12 anos perdendo sangue, 12 anos com hemorragia, 12 anos, ela era rica, perdeu todo o seu dinheiro naquela enfermidade. Aquela enfermidade roubou tudo dela, aquela enfermidade roubou a família dela, com certeza ela tinha uma família. Aquela enfermidade roubou o dinheiro dela, porque a Bíblia fala que ela era uma mulher de posse, gastou o seu dinheiro com muitos médicos. Foi um médico, não deu certo, o outro médico passou o tratamento, não deu certo, e o sangue descia, e o sangue descia. Você imagina, 12 anos sangrando, 12 anos perdendo sangue. Como que aquela mulher sobreviveu? Ela só sobreviveu porque Jesus tinha uma obra na vida dela, que um dia Jesus ia mostrar para ela, que o ladrão, ele só continua roubando até Jesus chegar, porque no momento que Jesus chega, acaba o roubo na nossa vida, e o Senhor está falando que hoje, esse dia, foi marcado para acabar com todo o roubo, o espírito do roubo, toda hemorragia na tua vida, em qualquer área, seja sentimental, seja familiar, seja profissional, seja nas tuas emoções. Não vai ter depressão que vai tirar a tua saúde emocional, não vai ter medo que vai tirar a tua saúde emocional, tudo que vem roubar a tua mente, pensamentos que não provém de Deus, pensamentos de morte. Hoje o Senhor está falando, todo espírito do roubo, quando o ladrão for achado, ele vai ser repreendido em nome de Jesus. Mas para o roubo ser repreendido na nossa vida, primeiro ele tem que ser identificado, e nessa noite aqui nós vamos identificar o roubo. Então, fala assim comigo, nessa noite, Deus vai me mostrar o porquê eu sou roubado. Chega de ser roubado. Por que o roubo acontece? Em primeiro lugar, pela ignorância espiritual. Se você não sabe quem está te roubando, no momento que roubou, e como está te roubando, você não vai poder evitar o roubo. E a Bíblia fala em Oséias, capítulo 6, que o povo perece por falta do conhecimento. Por falta do conhecimento. Por isso que eu estou dando aula toda terça-feira à noite, 20 horas, na plataforma Zoom, via Zoom online. Não tem nem desculpa falar, estou cansado, não vou sair de casa. Por quê? Porque é online.
aprender, você aprender a palavra de Deus. Não é simplesmente vir e ouvir palavras aleatórias. É você conhecer o que a Bíblia fala, porque quanto mais você conhecer, menos você vai ser ignorante espiritual e menos o inimigo vai conseguir te roubar. Porque no momento que ele vier te roubar, você já vai falar: opa, agora eu já sei. Antes eu era roubado pela ignorância, mas agora eu tenho conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente não é enganado. É ou não é verdade? Sim ou não? Quando uma pessoa, quanto mais ignorante uma pessoa é, mais fácil ela é enganada. Mais fácil ela pode ser enganada. É por isso que nas eleições, quais que são os lugares mais vulneráveis nas eleições? Os lugares que menos tem escola. Os lugares que menos as pessoas tiveram uma formação acadêmica. Aí vai lá o cara engravatado e chega lá na casa da pessoa simples e promete para ela que vai dar um dinheiro para ela, reformar a casa dela, já dá um pão com mortadela para ela, já dá um suco daqueles que a boca fica toda vermelha para ela. Quer dizer, a pessoa com aquele pouco que ela recebe, ela fala: pô, esse cara é o Salvador, esse cara é o Messias. Ela é enganada, ela é roubada porque ele melhora a vida dela ali numa coisa que ela deveria ter já normalmente, uma vida que todo mundo tem o direito de ter. Ela, por receber aquilo, ela dá o direito dela de escolher um candidato. Por isso que os políticos roubam. Por isso que eles enganam quem não tem conhecimento, enganam por causa da ignorância. O brasileiro tem problema de memória. O brasileiro tem problema de memória. A gente viu o que aconteceu com o país, o quanto o país ficou endividado nesses últimos 8 anos que passaram, antes desses últimos 4 agora, nos últimos 12 anos antes desses 4 que veio agora, como o país foi roubado, como o país quase foi vendido, quase era para a gente ter virado uma Venezuela, quase era para a gente estar dessa forma, mas não, agora o bandido virou mocinho de novo, e tem gente ainda querendo votar no bandido. Aí, irmãos, é a mesma coisa que aconteceu lá atrás, na época de Jesus, quando Jesus foi ser preso, Pilatos lavou as mãos, que falou: esse homem não fez nada. E naquela época tinha uma festa que um preso era solto, e aí ele colocou Jesus e Barrabás, e falou para o povo: vocês decidem, quem a gente solta? Solta Jesus ou solta Barrabás? Quem o povo escolheu? Irmãos, será que não está acontecendo a mesma coisa com a gente nos dias de hoje? A gente está caindo no erro, como a gente tinha aquele ditado, com o Maluf, quando o Maluf foi prefeito de São Paulo: ah não, mas é melhor ele porque ele rouba, mas ele faz. Você lembra dessa frase? Está amarrado em nome de Jesus. Todo espírito do roubo na nossa nação está repreendido em nome de Jesus. Porque às vezes você fala assim: pastor, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver essa situação? Tem tudo a ver. Você mora num país que está sendo dominado pelo roubo. Você não quer ser roubado? Então, tem um espírito de roubo nesse país. Tem um espírito de roubo rondando o mundo e que quer entrar na nossa casa também para roubar o nosso sustento, o nosso suprimento. Quer trazer espírito da miséria. É por isso que o diabo quer pôr o ladrão lá, porque ele sabe que se ele pôr o ladrão lá, aí o país é roubado, aí a nossa liberdade de fé é roubada. Porque hoje a gente tem liberdade de fé, mas se entrar alguém lá que não gosta de cristão, sabe o que vai acontecer? Vai dificultar tudo para as igrejas, vai tentar fechar as igrejas, vai tentar roubar o louvor a Deus que a gente entrega. Mas hoje eu vim aqui para denunciar em nome de Jesus, seja no país, seja no estado, seja na cidade, seja no teu bairro, seja na tua vida, hoje o ladrão vai ter que sair, porque toda ignorância espiritual, toda ignorância que te leva a ser roubado, está sendo hoje vencida em nome de Jesus. O povo perece por falta de conhecimento. Segundo, como que o ladrão rouba as nossas vidas? Quando a gente abre concessão para o pecado. Então fala assim: eu não vou abrir concessão para o pecado. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Às vezes, um cupinzinho assim, um cupim, ele derruba uma árvore. Sabia disso? Um cupim acompanhado de outros, você não percebe, deixa aí. Sabe o que acontece? Ele derruba uma árvore. Uma casa empesteada de cupim,
ele destrói tudo que é madeira. Então, às vezes, tem pecadinho assim na nossa vida, que a gente fala, é o nosso pecadinho de estimação. Sabe pecadinho de estimação? A gente já tem esse pecado mesmo, a gente falando, deixa ele aí. E esse pecado, se a gente não tomar cuidado, ele vai acabar com a nossa vida. Ele vai acabar com a nossa vida. Ele vai acabar com a nossa família. Ele vai acabar com a nossa saúde física, mental, espiritual, emocional. Vai acabar com o nosso futuro. Pecadinhos assim, ó. Pecados pequenininhos. Quer um exemplo da Bíblia? Sansão. Sansão, ele era nazireu. Você sabe o que era um nazireu? A palavra nazireu significa separado, consagrado a Deus, na Bíblia. O nazireu, ele não podia tocar em animal morto, não podia beber bebida forte. O nazireu, tanto que o nazireu, ele era consagrado, ele deixava o cabelo grande, para declarar que ele era consagrado. Por isso que Sansão tinha um cabelão. E aí o que aconteceu? Sansão começou a dar concessões para a sua consagração. Aí um leão morreu, ele não podia tocar em animal morto. E um leão morreu, ele passou, viu o leão morto, ele não podia. O que ele fez? Só um pouquinho não vai fazer mal não. O que aconteceu? Tocou no animal morto, quebrou a consagração, mas não quebrou totalmente. Quebrou. Quando a nossa consagração vai sendo quebrada, quando o diabo vai querer roubar a nossa vida, ele vai roubando aos poucos. E foi isso. Ele primeiro toca no animal morto, não acontece nada. Aí ele fala, falaram que eu não podia tocar, eu estou vivo. Calma, Sansão, calma. Daqui a pouco, ele não podia casar com mulher estrangeira. Ele se apaixonou por uma filisteia. Ele, com a força que ele tinha, ele achava que ele podia tudo. Só que tem coisas que Deus estabeleceu na vida dele, que ele não poderia quebrar, porque da mesma forma que Deus deu, Deus podia tirar. E o inimigo queria tirar. O que o inimigo queria roubar de Sansão? O que o inimigo queria roubar de Sansão, igreja? E o que o inimigo quer roubar da nossa vida? A força. Na verdade, a presença de Deus. Não é a força simplesmente, porque a força vem de Deus. Se o inimigo tira Deus, a presença de Deus da nossa vida, ele tira automaticamente a força. Sem Deus a gente não pode nada. Sem Deus a gente não consegue viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Ou seja, ele tinha que dar um basta. O pai dele avisou ele várias vezes. Sansão, você não pode, você é um nazireu. Sansão, você é de Deus. Sansão, fica no meio do seu povo. Sansão, o inimigo vai te roubar. E ele foi abrindo mais concessões. Casou com uma filisteia. Não ouviu o pai, casou com uma filisteia. O que aconteceu? Teve uma festa de casamento. Na festa de casamento, ele propõe, né? Ele era todo brincalhão, brincava com as coisas espirituais. Ele propõe um enigma. Um enigma aqui, né? É doce, tem a doçura e é forte. O que será esse enigma? Ao mesmo tempo que é forte, é doce, né? Ninguém vai descobrir. Aí ele vai, a mulher dele fala assim para ele: Sansão, conta para mim, o que é? Fez uma aposta. E ele fala: não posso contar, porque você vai contar para o seu pai. Ela: não, conta para mim, eu prometo que eu não vou contar. O que ele faz? Forte e doce, é um leão, cheio de mel. Aí ela vai lá, conta para o pai dela vai lá, descobre o enigma, vai lá, ganha a aposta dele. Sansão fica fora de si, vai lá, pega 100 raposas, põe fogo, traz vestes e dá para o pai dela, da aposta que perdeu. Ali já foi um sinal de que o inimigo iria enganar ele. Mas depois ele larga dessa mulher, mas ele vai para Gaza, ele vai, deita com uma prostituta, ele quase é pego pelos filisteus nesse dia, mas Deus ainda livrou ele. Ele vai lá, desce de lá daquela casa que ele estava. Tinha um portão, os caras chegaram a fechar o portão da cidade. Ele arranca o portão, de tanta força que ele tinha, ele arranca o portão, sai da cidade. E mesmo assim ele continuou insistindo no erro. O que foi acontecer depois? Os filisteus falaram: a gente já achou um jeito de tirar a força de Sansão. Vamos pagar uma mulher bem paga, uma filisteia bem bonita, que daí ele não vai resistir
e ela vai descobrir o segredo da força dele. E aí foi o que aconteceu. Dalila, eles estavam um dia ali perto do rio, ele conhece Dalila, se apaixona por ela, e ali depois Dalila vai perguntando para ele, aos poucos, vai perguntando, de onde vem a tua força? Aí ele fala, se me amarrarem com 7 cordas novas, eu perco a força. Aí, mais uma vez, Deus mostrando para ele, ele não viu, ela vai amarrar ele com 7 cordas novas, e chama os filisteus. Quando os filisteus chegam, ele consegue se soltar, e aí os filisteus não conseguem capturar ele. Mas nesse momento que ele já viu que ela estava enganando ele, o que ele tinha que ter feito? Você me enganou, só porque eu falei para você, te contei o segredo errado, você foi e tentou me pegar, a traição, então agora eu não quero mais nada com você não. Não, amor, eu fiz isso porque eu sabia que você tem uma força descomunal. E ele acreditava, sabe, misericórdia, estava na cara dele, né? Aí depois, ela vai perguntando, até que ela ficava perguntando todo dia, sabe o que é todo dia? Insistia todo dia com ele, até o momento que ele falou assim, tá bom, vai. Ela falava, se você me ama, conta o seu segredo. Aí ele falava, não vou contar. Ela, olha, se você contar, você vai provar dos meus beijos doces. Aí chegou uma hora que ele falou, tá bom, meu segredo, o segredo da minha força está no meu cabelo. Se eu cortar o cabelo, eu perco a força. E aí o que ela fez? Chamou os filisteus, na verdade ela cortou o cabelo dele, chamou os filisteus. Quando ele foi tentar levantar, para enfrentar aqueles filisteus, achando que ele chegou a enfrentar 1000 homens sozinho e vencer. 1000 homens, ele enfrentou um leão e matou o leão. Ele fez coisas grandiosas, e ele achou que ia ser sempre assim. Quando ele levantou para enfrentar aqueles filisteus, ele já não estava com aquela força que Deus tinha dado para ele, perdeu a força. Os filisteus capturaram ele, levaram ele para o templo deles lá, e aí colocaram Sansão e começaram a tirar sarro de Sansão. Começaram a zombar, cadê o fortão? Cadê aquele que vencia todo mundo? Cadê aquele que era ungido de Deus? Cadê aquele não sei o quê? E Sansão, eles pegaram e deixaram Sansão cego. Eles pegaram os olhos de Sansão e furaram os olhos de Sansão. Sansão ficou cego, e ele ficou ali trabalhando, amassando lama, ele ficou ali girando ali no moinho, ficou trabalhando como escravo dos filisteus, e todas as vezes que tinha uma festa, levavam Sansão lá para tirar sarro da cara dele. É isso que o diabo quer fazer com você. O diabo quer te pegar no pecado, o diabo quer que você abra concessão, que você saia da presença de Deus, para que o inimigo te engane e você não perceba, que você vá contando os seus segredos, que você deixe o inimigo entrar na sua vida. Para quê? Para tirar a tua visão. E depois que ele tirar a tua visão, você se torna escravo do pecado. E depois que você se torna escravo do pecado, na sujeira, aí o inimigo vem e fica zombando da sua cara, fica te envergonhando, depois que ele tira tudo que você tem. E aí no último dia que tentaram zombar de Sansão, Sansão fez uma oração, e Sansão falou assim, Deus, eu pequei, eu realmente não vi o roubo, eu não vi a maldade, eu não sabia, o Senhor falou tanto comigo, o Senhor usou tanta gente para falar comigo, mas eu não quis ouvir, mas agora eu já cego, Senhor, por favor, me devolve a força só mais uma vez, para que eu possa vencer e me vingar dos filisteus, para honrar o teu nome. E naquela hora ele estava entre 2 colunas, né? Imagina 2 colunas aqui, igual uma casa como essa, 2 colunas, ele entre as 2 colunas algemadas, todo acorrentado, e ali a palavra fala que veio uma força, aquela mesma força que vinha nele, e ele fala em nome do Deus de Israel, tudo, ele balança, e quando ele balança, as 2 colunas cedem, a casa cai, todo mundo que está lá dentro morre, e ele morre junto. Precisava ser assim o final dele, irmãos? Mas por que foi assim o final dele? Porque ele achou que um pecado pequenininho, ele foi só aumentando a situação. Começou com um pecado pequenininho, depois quando viu, já estava na mão do inimigo. Então hoje, tira aquilo que você sabe que não é certo, tira da sua vida, se santifica, ouve as pessoas que falam com você. As pessoas que falam com você, é porque elas te amam, as pessoas que Deus colocou do seu lado, as pessoas que falam que estão te mostrando o caminho certo. Eu estou aqui para vir para falar isso para vocês, para vir para falar para vocês que Deus, que vocês precisam buscar a Deus, que vocês precisam estar na casa de Deus, que vocês precisam estudar a palavra, que vocês precisam esperar a volta de Jesus. Ou seja,
seja, ouve as pessoas que Deus está colocando perto para te falar, para te alertar, para que você não seja pego de surpresa, para que o inimigo não venha tirar os teus olhos, a tua visão, e você não venha morrer na vergonha. Essa é a palavra. Não se afaste de Deus. Se você se afastar de Deus, você vai ser presa fácil nas mãos do inimigo. Uma ovelha que sai do rebanho, ela é muito mais fácil de ser arrebatada pelo inimigo, pelo lobo. Então permaneça junto com o rebanho. Você faz parte desse rebanho, amém? Você faz parte desse rebanho, cujo pastor é Cristo. Então permaneça no rebanho, não se afaste da presença de Deus, porque senão você vai ser uma presa fácil nas mãos do inimigo. O grande objetivo do inimigo é te afastar de Deus, porque se você estiver longe de Deus, você vai ser presa fácil nas mãos do inimigo. Sem Deus, você vai estar totalmente vulnerável. E em último lugar, cuidado com a desobediência. Não quebre princípios espirituais. Irmãos, existem princípios espirituais que Deus estabeleceu. Por isso Deus deixou os 10 mandamentos. Você sabe que até a nossa lei, o nosso judiciário é baseado nos 10 mandamentos? Sabia disso ou não? Quem estuda direito, cadê a Mari? Você sabe disso, Mari? Mesmo que você não queira, você tem que estudar sobre a lei de Moisés, porque é baseado na lei do próprio Deus. Então, o que o Senhor está falando para nós hoje? Cuidado com a desobediência, cuidado com a quebra de princípios espirituais, irmãos, não tem jeito. Você quebra um princípio espiritual, você vai ter que responder por esse princípio. Você sabia que hoje, vou te falar hoje, o cenário de hoje Jesus é o nosso advogado, amanhã Ele vai ser o nosso juiz. Entendeu ou não? Hoje nós estamos aqui na terra e na verdade todos nós já éramos réus. E hoje o Senhor Jesus veio e nos comprou, tirou o crime que pesava sobre nós, porque a Bíblia fala em Romanos 3,23, que todos pecaram e foram separados, destituídos da glória de Deus, mas Jesus veio e falou, não, eles não vão pagar pelo erro que cometeram, eu paguei por eles. Então agora nós estamos com um advogado, Ele está advogando a nossa vida, Ele está advogando a nossa causa, hoje Ele está nos advogando. Ele já nos liberou. Hoje a gente não tem que ficar mais com medo da morte, a gente não tem que ficar mais com medo da prisão. O nosso destino era a morte, mas Ele nos tirou do fim, que seria a morte, e colocou sobre nós o que é o fim, que é a vida. Mas como que nós agora, conhecendo o fim da vida, vamos voltar novamente a sermos réus? Tem muita gente que está saindo dessa proteção, que está saindo, que não está valorizando esse advogado, e aí quando for valorizar, talvez seja tarde demais. Aí naquele dia, que vai ter, a Bíblia fala que o homem compete morrer, Hebreus 10:27, ao homem compete morrer uma só vez, e depois disso veio o juízo, ou seja, todos os homens serão julgados na presença de Deus. Você sabia disso? Nós seremos julgados. Imagina uma tela como essa aqui, ó, e vai passar na tela lá naquele dia tudo que você fez, de certo ou de errado. Quando antes de Cristo não vai passar nada, porque antes de Cristo Ele já anulou a sentença, antes de Cristo Ele já apagou o teu passado, mas depois que você conheceu Jesus, aí vocês que conhecem Jesus, eu conheço Jesus, tudo que fizemos de certo, tudo que fizemos de errado, seremos julgados por isso. Então esse é o momento de nós nos arrependermos, porque hoje ainda Ele é o nosso advogado. Por isso que João fala em 1 João 1:7 até o 9, ele fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar hoje. Mas se continuarmos no pecado, a palavra de Deus fala em Hebreus 10, se depois de termos conhecido a verdade, se ainda continuarmos nos velhos rudimentos, para nós não há esperança de salvação, mas a nossa expectativa é do fogo eterno. Então, tem gente que fala, não, eu já aceitei Jesus, vou morrer, vou para o céu. Não é assim que funciona. Nós temos que cuidar da nossa salvação. Se fosse assim, estava bom. Você vinha na igreja, aceitava Jesus, nunca mais aparecia. A gente não precisava estar aqui. Nós estamos aqui porque nós estamos dia a dia conquistando a nossa salvação. Faz sentido ou não?
faz sentido, porque se fosse somente aceitar Jesus, já está salvo. Aí então qualquer um vinha, aceitei Jesus, pronto. Ah, pastor, mas é a pessoa que só teve uma oportunidade lá no leito, é outra coisa. Ela só teve a oportunidade lá no último dia da vida dela no leito. Ou como aquele ladrão da cruz, que foi o último dia dele que ele conheceu Jesus, aí sim, já foi salvo. Mas a gente está conhecendo agora, a gente está recebendo a palavra da salvação agora. Então a gente tem que valorizar agora, a gente tem que aceitar agora, a gente tem que seguir a Jesus agora. Porque senão vai ficar tarde demais, vai chegar uma hora que vai ser tarde demais. Às vezes a gente fica protelando, amanhã eu me converto, amanhã eu me batizo, amanhã eu vou ficar firme com Deus. Que um tio meu que fazia isso, sempre aceitava Jesus. E foi morar na minha casa, morou lá na minha casa 6 meses. Eu falei, vamos para a igreja. Comecei a levar ele para a igreja. Era mó barato. Ele põe a calça vermelha do Tiririca e ia comigo. Eu falava, vamos. Aí chegava lá, primeiro dia, fiquei até feliz, né? O pastor pregou, ele foi lá na frente e aceitou Jesus. Glória a Deus. Aí depois, próximo culto, vamos tio, vamos. Segundo culto, aceitou Jesus de novo. Amém, glória a Deus, né? Deixa ele aceitar. Irmão, já estava 2 meses indo na igreja, todo culto ele estava lá, aceitando Jesus. Até um dia eu cutuquei ele, tio, hoje o senhor já aceitou, o senhor não precisa ir lá de novo. Já aceitou. Não, filho, é porque eu preciso aceitar Jesus. Irmão, você precisa aceitar Jesus, na verdade, a passos, você tem que dar passos espirituais. Não dá para você ser um bebê a vida inteira. Paulo fala isso, não dá para você ficar tomando leitinho a vida inteira. Chega uma hora que você tem que crescer. Sim ou não? Ah, tio, é até bonitinho, né? Ai, como ele com um coração puro, ele quer aceitar Jesus todo dia. Oi, está banalizando, ele não quer mudar. Ele não quer se converter de verdade. Ele não quer uma transformação. Por isso que todo culto ele aceita Jesus, porque sempre ele aceita e depois faz aquilo que não é para fazer. Toda vez, aí ele aceitava, aí daqui a pouco minha mãe ia limpar a casa, achava maconha debaixo do travesseiro, não sei o quê. Então quer dizer, não queria a transformação. E sempre estava firme, recebia aquela coisa boa que vinha da presença de Deus, mas depois fazia o que era errado, entendeu? Então quer dizer, foi roubado a vida inteira, morreu cedo, foi roubado a vida inteira, e não percebeu, que tenha sido salvo, né? Que tenha sido salvo, não sabemos quem foi salvo, a gente vai ter muitas surpresas, a gente não pode dizer quem foi salvo, quem não foi salvo, quem vai dizer isso é o Senhor. Só que óbvio que as nossas atitudes, que aquilo que a gente está fazendo na presença de Deus, vai contar muito. Vamos fazer a nossa parte, vamos ter a certeza. Para terminar agora, tem um testemunho, depois você assiste no YouTube, até que eu falei na escola bíblica ontem, de um médico, lá de Santa Rosa, especialista em câncer do reto e do colo. E ele conta, ele foi naquele podcast Inteligência Lida, e ele conta lá no podcast que ele, como médico, ele teve várias experiências com Deus, operando as pessoas, e ele falou que ele já viu tanto o mal como o bem, né? Uma vez ele estava operando uma mulher, deu tudo certo a operação, e a mulher falou para ele, nossa doutor, quando você estava me operando, eu vi alguém de branco atrás de você, operando junto, era Jesus. Só que também, ele falou que um dia ele operou um cara, que na verdade ele operou um cara, o cara já estava meio que nas últimas, e aí o câncer já tinha tomado o cara praticamente inteiro, e aí disse que o cara deu o último suspiro, e na hora que o cara deu o último suspiro, ele viu uma sombra preta entrar assim no quarto e pegar o espírito, e viu o espírito do cara saindo do cara, e o espírito, e aquela sombra levando e saindo com o espírito do cara pela janela do quarto. Então, o médico falar isso, Deus levantou um médico, e o médico geralmente não crê em nada, né? O médico geralmente ele não crê. O médico é ciência exata, né? Mas Deus levanta um médico para falar isso, para quê? Para nos alertar que o mundo espiritual é latente. E aqui quando o Senhor fala não furtarás, né? Obviamente que aqui, em nome de Jesus, né? Eu não preciso falar, não vai roubar, porque pelo amor de Deus, não tem ladrão no nosso meio. Mas o não furtarás não permite o roubo na sua vida. Não permite nenhum roubo na sua vida. Não seja um roubo também na vida de ninguém, mas seja uma bênção na vida das pessoas. E você vai ser, cada vez mais, Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém?